CEAP, desde a sua configuração, desde da sua fundação, sempre ligou direitos humanos aos mais pobres da população. A maioria das organizações de direitos humanos, elas são surdas com relação à questão racial. Elas até admitem, mas elas não têm nenhuma ação nessa área, a não ser salvo quando tem recursos disponíveis. Nós precisamos fazer alguma ação, né, que não só dê visibilidade, mas que obrigue o Estado a tomar uma ação concreta para evitar esse número de matança. Eu ouvi de um policial, alguém me contou, eu não vi, me dizendo que o policial disse assim, não, é melhor matar porque se levar preso dá muito mais dor de cabeça, dá trabalho, foi até o Luiz Eduardo que me colocou, né? Porque até prender, ter processo, depois prender, mata logo. O SEAP contra as organizações teve um papel importante, né? No combate à questão da chacina da Candelária, todo mundo sabe disso, né? Nós tínhamos um papel ativo ali importante, tivemos na questão também de vigário geral, né? E eu acho que a gente tem que voltar um pouco para esse cenário, quer dizer, não dizendo que quem está lá não fez nada, não é isso. Somar força para aqueles que persistiram. O PROAFRO, ele é o único programa público que tem por objetivo não só a pesquisa, como a extensão no campo de Afro e Afro-América. Eu gostaria de trazer para o campo dos direitos humanos uma questão que é muito pouco discutida entre nós, né? Embora a gente tenha muitos trabalhos e já tenha levantado bandeiras de lutas durante a nossa trajetória, que é o direito à herança cultural, né? A tradição. E isso tem sido hoje uma das questões que mais tem me preocupado enquanto docente, porque eu acho que um povo sem raiz é um povo sem memória. A gente está se posicionando, lutando e reivindicando, né, um direito histórico, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um Estado que, a todo momento, vem reduzindo o investimento na área social. E aí eu acho que o Ivani está coberto de razão, porque eu acho que a gente precisa se organizar para que a gente possa enfrentar, juntamente com os parceiros, CEPI, Secretaria de Direitos Humanos, né, ações propositivas no enfrentamento dessas desigualdades. O Estado não foi preparado para construir política pública nem para gênero e nem para raça, né? E para citar duas, ele não foi preparado para várias outras questões. Não foi preparado para olhar para grande parte da população brasileira, né? E especificamente nessas duas questões. A partir do processo de democratização do Brasil, o movimento de direitos humanos, na minha modesta opinião, viveu uma certa paralisia, não no sentido da luta cotidiana, da luta pelos direitos humanos, uma paralisia no sentido do processo de massificação do que significa a luta pelos direitos humanos. E, ao mesmo tempo, passou a sofrer um combate dos setores mais conservadores no Brasil, utilizando esse discurso que o Ivani acabou de colocar, né, de que direitos humanos é defesa de bandido. E esse foi um discurso que foi ecoado pela classe média brasileira, mas que foi comprado pela nossa população, em especial a população negra. Acho que nós precisamos nos atentar para a guerra que nós estamos vivenciando, que é a guerra por um Brasil mais justo, igualitário, de fato igualitário e democrático, porque não é possível construir democracia democracia avançada em especial, se nós não cumprimos ainda nem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, eu repito, é básica. Os movimentos sociais ainda são bastante racistas, né? Você não consegue encontrar realmente sensibilidade, né? Que isso é que realmente até me choca muitas vezes quando eu percebo que não há nem nos movimentos organizados, onde a politização das pessoas ela é mais elevada, esse tipo de preocupação com a questão da desigualdade racial no Brasil. Os últimos relatórios da Comissão Interamericana, eu vi que existe até um caso, né, de denúncia de racismo no Brasil, um caso que ainda parece que foi admitido,
mas um caso só. Foi um caso só que eu encontrei, né? Não sei se existem outros. É necessário que a exposição se faça, é necessário que essa notícia ela chegue, porque você tem hoje um consenso grande a respeito da existência da política de extermínio de crianças e adolescentes no Brasil. Realmente é importante que se use os mecanismos internacionais, né? Porque há visibilidade internacional para a questão do racismo, não que não haja, né? Eu já cansei de ouvir em alguns espaços onde estive fora do Brasil, até na época da conferência que houve em Durban, que a conferência até seria no Brasil. Não sei se alguém aqui confirma, mas o Fernando Henrique ficou até enrolando, e não quis que a conferência fosse aqui, porque, pelo que eu ouvi várias vezes, depois da África do Sul, superado o apartheid, pelo menos oficialmente, o Brasil seria o país mais racista do mundo, e que por isso se faria conferência aqui no Brasil, para justamente tentar trazer, enfim, aí vários objetivos de natureza política e tudo. A Justiça Global ela é uma ONG que trabalha na litigância internacional, né? Esses mecanismos internacionais que a doutora falou são utilizados, são os nossos mecanismos de trabalho, digamos assim. Nós trabalhamos com denúncias à ONU, a todas as relatorias de discriminação racial, de defensores de direitos humanos, de execução sumária, e trabalhamos também com as petições enviadas para a OEA, né? Nos casos em que o Brasil já, de certa forma, se utiliza da morosidade que nós temos no nosso judiciário para ir prolongando determinados casos. Esses casos nós enviamos, então, alguns determinados casos nós enviamos para a OEA. Quem é o jovem que é executado, literalmente executado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro? É o jovem negro, pobre, morador de comunidade carente, né? E que não tem acesso à educação, não tem acesso a políticas de saúde, não tem acesso a políticas de moradia, e tem a família também totalmente destroçada, enfim. Um outro caminho que foi utilizado era de estar falando sobre como que são registradas essas mortes. A capa desse nosso relatório, o relatório de insegurança pública do Rio de Janeiro, são as fotos que foram conseguidas pelo fotógrafo do jornal O Dia, quando ele estava no helicóptero do CORE e, por acaso, indo para uma região a acompanhar o CORE em uma investigação, e quando passavam pelo Morro da Providência, eu acredito que muitos de vocês devem lembrar, o CORE estava no Morro da Providência, subindo, e pediu um apoio para o helicóptero, porque eles estavam trocando tiro com alguns jovens, alguns traficantes. E o fotógrafo de cima conseguiu pegar exatamente a imagem, quando alguns policiais, eles imobilizam 2 rapazes, colocam acuados em um canto, atiram, matam os rapazes já totalmente acuados e desarmados e deitados no chão. E ele consegue tirar foto de quando a polícia desarma os rapazes, joga os rapazes no chão, chuta, enfim, tortura. E momentos depois ele tem a foto dos rapazes sendo levados em um lençol já mortos, né? E foi dito que esses rapazes morreram em conflito com policiais do CORE. E em função dessas fotos a gente sabe, enfim, nós sabemos que nunca é conflito, mas por causa dessas fotos, esses 2 rapazes, né, a gente sabe e tem como provar que não foi troca de tiro com policiais, e sim foi uma execução. Que os policiais, hoje eles têm a permissão legal do juiz de entrar em qualquer casa, em qualquer lugar. O juiz que primeiramente concedeu esse mandato disse que o intitulou de mandato itinerante. Está tramitando no Congresso desde o ano passado. Né? Há uma pressão nossa da CPI, do próprio governo, da Casa Civil, para aprovação do projeto de lei que implementa a cota nas universidades federais. A polêmica introdução do quesito cor no censo escolar. É importante saber o que acontece com a população negra no universo da estrutura de ensino no Brasil. E vocês são testemunhas do ataque que o governo tem sofreu, principalmente articulado pelo poder econômico das universidades privadas, articulado pelas instituições de ensino e pelos que são contrários à política de promoção da igualdade racial, contrário e distorcendo o que significaria a introdução do quesito cor. O quesito cor é uma bandeira histórica do movimento social negro.
E, no entanto, ela tem sido tratada por órgãos de imprensa como se fosse um capricho do presidente que quer estimular a disputa racial no país. E só quem não entende a importância do quesito cor, nós sabemos as questões de gênero no Brasil, pelo menos de dados, em função de que é possível perceber nas fichas quantos são os homens, quantos são as mulheres. E é muito difícil definir no Brasil qual é a posição, o que acontece, por exemplo, no que diz respeito à evasão escolar no ensino básico, a partir da questão racial. Não é tranquilo cota na Universidade Federal, no Congresso Nacional, quero dizer para vocês, não é tranquilo. Além de não ser tranquilo, tem todo o tumulto que todo mundo está vendo, que o Congresso praticamente se paralisou. Então, nós estamos centrando força nisso. E aí tem um conjunto de outras propostas de legislação que devem ser enviadas no Congresso assim que a gente consiga aprovar uma delas. Como o Código Penal de 1830, obviamente que um desses crimes ali voltados diretamente para a escravaria era o crime de insurreição, que considerar-se-á praticado este delito quando se reunirem 20 ou mais escravos para verem a liberdade por meio da força. Penas aos cabeças de morte no grau máximo, em grau médio galés perpétua e aos demais açoites. O escravo ele era sujeito de direito apesar de ser comercializado. Então qual a natureza da condição de escravo? A natureza era de um status civitatis, ou seja, estado civil. Você tinha duas ordens de estado civil durante o estado escravagista. Você tinha um estado familiar, filho, mãe, pai. Você tinha um estado civil casado, solteiro, viúvo, viúva. A Conferência Mundial contra o Racismo em Durban ratificou uma norma que também está ratificada pelo Estatuto de Roma de 1998, do qual o Brasil é signatário, que instituiu o Tribunal Penal Internacional, no sentido de que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. E o Estatuto de Roma, no seu artigo 7º, ele tipifica a escravidão como crime contra a humanidade. Nós temos duas possibilidades de penalização. Uma seria a penalização pelo direito penal, ação penal pública, inviável porque as pessoas que responderem a essas ações já morreram e a pena não se transmite de geração a geração. Então nós teríamos que, obrigatoriamente, levar essa penalização para o campo de responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. No campo de responsabilidade civil, como essa população é difusa no sentido de que você não pode identificar exatamente quem são os netos de que escravo, logo, a ação adequada seria a ação civil pública. Agora, qual o problema? A ação civil pública é a correspondente penal da ação civil, ela é uma ação. Da mesma forma que a ação penal pública, a ação civil pública é uma ação em defesa da sociedade. A condenação em ação civil pública, ela vai para um fundo de reparação. Porque, às vezes, o que eu tenho visto os colegas falarem no que seria uma espécie de ação civil coletiva. Qual a diferença entre ação civil pública e ação civil coletiva? Na ação civil coletiva, aqueles valores se revertem às vítimas, Ou seja, cada afro-brasileiro receberia um valor tal, mas há um problema com a ação civil coletiva. A ação civil coletiva é uma ação de crédito e ela é prescritível. Legitimação ativa ad causam. Quem pode propor essa ação? Diferentemente do que ocorre com a ação penal pública, em que o Ministério Público é dominus litis, na ação civil pública, as associações legitimadas, desde que tenham em seus estatutos a defesa daqueles interesses, podem também propor ação no sentido, e quando essas associações propuserem ação, o Ministério Público figura como órgão interveniente, ou seja, lança parecer. O outro caminho, as associações representarem para o Ministério Público, mas aí nós temos um problema. O número de negros que nós temos no Ministério Público, bem como na magistratura, é muito pequeno e corre o risco de você representar para alguém e esse alguém arquivar. Como se dará reparação para os povos de África, para os descendentes de povos africanos traficados, escravizados nas Américas
e no Caribe, e para os imigrantes africanos dispersos pelos 4 continentes. Esta reparação tem que ser qualificada, ela seja confundida com ação afirmativa. E ação afirmativa e cota também são políticas reparatórias. Se qualquer um de nós chamarmos um negro de negro sujo ou negra suja, evidentemente, numa ação na justiça, não será considerado um crime de racismo. Eles vão colocar como ofensa em outro setor. Mas se nós chamarmos um judeu de judeu sujo, judeu ou judia suja, isto será considerado um crime de racismo, porque considera-se os judeus um coletivo, o povo judeu, e, consequentemente, aquela ofensa passou a ofender todo um coletivo, todo um povo. Então, por aí vocês vão observar que nós não somos considerados povo. Reparação não é reivindicação. Reparação é negociação, onde o negro, dotado de força política, mas o vencido vai negociar com o Estado brasileiro, o vencedor, a reparação. Evidente que nós vamos formular o nosso conceito de reparação. O que, a nosso juízo, o Estado brasileiro deve nos reparar. A reparação deve tornar-se uma questão essencial na luta para a promoção da igualdade racial no país. Ela é fundamental. Se não houver uma resolução a curto, médio prazo, eu tenho uma convicção pessimista de que o país pode andar cada vez mais no caminho da violência aberta. A declaração e o programa de ação de Durban inovaram bastante na discussão acerca das ações afirmativas, ampliaram o escopo do que se pode imaginar em relação a possíveis aplicações para o conceito de ações afirmativas, né? Eu chamaria atenção, por exemplo, para os parágrafos 5 e 8 do Programa de Ação de Durban, em que se recomenda que os Estados e que os organismos internacionais façam investimentos preferenciais nas regiões que são habitadas prioritariamente pelos afrodescendentes, nas áreas de educação, saúde, controle ambiental, habitação, etc. Ou seja, isso significa incorporar a noção de ação afirmativa na formulação e na execução do orçamento público. Isso, portanto, resultaria numa política que não vai beneficiar apenas uma elite negra. Pelo contrário, é uma política que vai resultar numa redistribuição de recursos públicos. Uma das bases no raciocínio que justifica as ações afirmativas, a meu ver, é justamente a ideia da reparação. Se nós eliminarmos a ideia da reparação, a sustentação política, ética e moral das ações afirmativas ela fica extremamente fragilizada.